Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Eu me chamo Jaqueline Martins e é uma alegria ter você aqui. Respire fundo, abra o seu coração e separe este momento porque Deus vai falar com você. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito sério e muitas vezes invisível: a dependência emocional. Talvez você ache que isso não tenha a ver com você, mas a verdade é que muitos cristãos vivem presos emocionalmente, não por falta de amor, mas por excesso de apego às pessoas. A dependência emocional acontece quando alguém se torna uma fonte de alegria, a sua segurança, o motivo da sua paz ou da sua dor. E sem perceber, você começa a viver em função dessa pessoa. E é aqui que mora o perigo. Porque o lugar que pertence a Deus começa a ser ocupado por alguém. E a palavra já nos alerta claramente em Salmos 118:8. É melhor o confiar no Senhor do que confiar em homem. Hoje Deus quer ajustar algo no seu coração, não para te afastar das pessoas, mas para te libertar daquilo que está te prendendo. Vamos começar falando sobre quando colocamos pessoas no lugar de Deus. Deus nos criou para amar, mas nunca para depender emocionalmente de alguém. Existe uma diferença muito grande entre amar alguém e precisar de alguém para existir. Quando você começa a depender de uma pessoa, alguns sinais aparecem. Você precisa da aprovação dela para se sentir bem, seu humor muda dependendo de como ela te trata, você sente medo constante de perder, você vive tentando agradar o tempo todo. Talvez você nem perceba, mas isso já não é mais amor saudável. Isso é um coração que saiu do lugar. Porque Deus nunca te chamou para viver emocionalmente sustentado por pessoas. Pessoas são limitadas, elas falham, elas se cansam, elas mudam, elas podem ir embora. Mas Deus não. Deus é constante, Deus é fiel, Deus não muda. Quando você coloca alguém no lugar de Deus, você começa a cobrar dessa pessoa algo que ele nunca vai conseguir te dar. Isso gera frustração, dor e desgaste. Talvez hoje Deus esteja te dizendo: filho, filha, você está esperando de alguém aquilo que só eu posso te dar. Idolatria emocional. Pode parecer forte, mas precisa ser dito. Dependência emocional é uma forma de idolatria. A idolatria não é só de se ajoelhar diante de imagens. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. Uma pergunta sincera: quem tem governado suas emoções? Se a sua felicidade depende de alguém, se sua paz depende de alguém, se a sua identidade está em alguém, então essa pessoa está ocupando o lugar que é de Deus. Isso é perigoso. Porque quando alguém vira seu ídolo emocional, você começa a aceitar migalhas emocionais, tolerar desrespeito, se anular, viver com medo de abandono. Você se cala quando deveria se posicionar, você aceita menos do que merece, você permanece onde Deus já mandou você sair. Tudo por medo de perder alguém. Mas deixa eu te dizer algo com muito amor. Quem te prende não vem de Deus. Quem te diminui não vem de Deus. Quem te afasta de Deus não pode ocupar o centro da sua vida. A idolatria emocional te desconecta de Deus, porque seu foco deixa de ser o Senhor e passa a ser a pessoa. E aos poucos, a sua vida espiritual esfria, sua dependência de Deus diminui, a sua sensibilidade espiritual enfraquece. E você nem percebe. Deus tem que ser a nossa base. Agora existe um caminho de cura, e ele começa quando você decide colocar Deus de volta no centro. Deus não quer ser uma opção na sua vida. Ele quer ser a base. Quando Deus é a base, você ama, mas não se perde. Você se entrega, mas não se anula. Você se relaciona, mas não depende, porque sua identidade está firmada em Deus. Você entende que pessoas são bênçãos, mas não são a fonte? Relacionamentos são importantes, mas não são o fundamento. O fundamento é Deus. Quando Deus é a sua base, algo muda dentro de você. Você não vive mais implorando atenção. Você não vive mais com medo de abandono. Você não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinha.
porque você já está completo por Deus. Isso é liberdade. Relacionamentos saudáveis nascem do coração saudáveis. E um coração saudável é aquele que está firmado em Deus. Vamos orar agora? Senhor, eu reconheço que muitas vezes coloquei pessoas no teu lugar. Perdoa-me por depender emocionalmente de quem não poderia suprir aquilo que só o Senhor pode. Cura meu coração de todas as carências, de todo o apego desordenado. Ensina-me a confiar em Ti acima de tudo. Ensina-me a Te colocar como minha base, minha segurança e minha fonte. Que eu ame as pessoas, mas sem Te substituir. Que eu me relacione, mas sem me perder. Em nome de Jesus, amém. A dependência emocional aprisiona, mas Deus liberta. Talvez hoje você perceba que colocou alguém no lugar de Deus. E tudo bem reconhecer isso, porque hoje também é dia de mudança. Porque Deus está te chamando de volta ao centro. De volta ao lugar de equilíbrio, de volta ao lugar de identidade. De volta ao lugar onde Ele é suficiente. Tire as pessoas do trono, devolve o trono ao Senhor. Porque só Ele não falha, não muda e não te abandona. Se esse devocional falou com você, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar essa mensagem com alguém. Lembre-se, Deus tem que ser o centro da sua vida. Fique em paz, um forte abraço e até o próximo devocional. Tchau!